Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nesse vídeo eu vou te mostrar o quanto você precisa investir em tráfego pago para vender a sua consultoria ou mentoria de high ticket, ou seja, pelo menos aí R$ 5.000 ou mais, beleza? Se você está chegando agora e esse vídeo agregar para você, te trouxer insight, te trazer conhecimento, curte esse vídeo aqui para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas e a gente agregar mais para o mercado de infoprodutos aqui no Brasil. Aqui nesse canal eu falo sempre sobre funil de vendas, funil de marketing, copy e estratégia para você vender infoproduto. Beleza? Vamos entrar direto no conteúdo aqui, que é o seguinte: quanto que eu preciso vender? Essa é a pergunta que eu quero que você saia daqui do vídeo com a resposta. Eduardo, quanto eu preciso investir em tráfego pago para poder vender a minha mentoria ou consultoria high ticket? Tá? Então, eu vou fazer uma análise aqui mais aprofundada. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: em produtos high ticket, ou seja, quando você cobra R$ 10.000, por exemplo, ele permite que a gente tenha um custo para adquirir esse cliente mais alto. Então, o exemplo que eu trago aqui, que é um exemplo de retorno de 5 vezes, a gente poderia gastar R$ 2.000 em anúncios para fechar um cliente. Tem muita gente, e eu tenho certeza que alguns que estão assistindo aqui também, começa a gastar R$ 500, R$ 600, não fechar uma venda, R$ 800 já começa a se desesperar. Só que você precisa ter em mente a visualização do investimento do retorno. Óbvio que tem várias métricas de funil que eu vou te trazer na sequência para você saber se você está no caminho certo ou não. Tem esse ponto também. Mas aqui um exemplo muito simples. Se você gastar R$ 2.000 e vender 10, ou seja, fechar um contrato de R$ 10.000, você vai estar investindo, você vai ter um custo de aquisição de R$ 2.000 e vai trazer um lucro em cima, obviamente, né, que você gastou em tráfego, sem contar imposto, outras coisas, de R$ 8.000. Então a gente está falando de um retorno de 5 vezes. É isso que você precisa ter em mente. Então, se você vende um produto de R$ 10.000 e você gastar 2, 3, até R$ 4.000 para fechar a venda, você está no lucro. Tem isso em mente, beleza? Vamos lá, como é que é a arquitetura desse funil? Aqui o que eu recomendo que você use nesse momento é um funil de aplicação. Ou seja, o seu anúncio ele vai chamar a pessoa para uma página e nessa página ela vai poder entender o que você está querendo mostrar para ela e escolher se ela quer fazer uma reunião com você ou com o teu time de vendas, ok? Então esse funil ele é composto por 4 principais partes que você precisa entender. A primeira delas é o tráfego, ok? Então aqui você pode pagar um pouco mais caro no custo por clique porque o seu produto também tem um preço mais alto. E quanto mais alto o seu clique, se for um anúncio bom, claro, né? Mas um anúncio bom com custo por clique alto significa que você provavelmente está falando com um público muito específico. E quem vai comprar a sua oferta de 10, 15 mil reais é um público muito mais específico. Obviamente, você precisa entender quem está chegando do outro lado. Realmente é um público qualificado? Se for, não tem problema você pagar 2, 3, 4, 5, talvez até R$ 10 no custo por clique. Porque você vai estar falando com aquele público específico, ok? Então, pense em vídeos que sejam diretos, ok? Então, convite direto para uma sessão estratégica, para uma consultoria personalizada, que é o nome que a gente dá para essa reunião que a gente faz com o potencial cliente, tá? Carrossel focando em mecanismo único, ou seja, focando aqui no que você traz de diferente, de que forma que você chega no resultado que a pessoa quer. E, obviamente, depoimentos também são muito fortes. Se você já tiver resultado, tiver mentorados, cobre depoimentos, depois eu te envio dessas pessoas. Beleza, a pessoa clicou no anúncio, ela caiu na tua página, o que tem nessa página? E aqui vem a minha recomendação profissional. A maioria, 90% do mercado, faz apenas uma página em texto. E sim, funciona. Mas se você quiser levar para um próximo nível, você faz uma página que seja em texto e com vídeo, uma VSL, um vídeo de vendas. Você não está vendendo algo monetariamente aqui, mas você está vendendo o tempo e energia que a pessoa vai ter que colocar, certo? Para entender o vídeo, para entender a sua oferta e, eventualmente, também o tempo e energia na reunião de vendas, ok? Então, headline com promessa forte. Esquece aquelas coisas básicas de entenda como vender mais procedimentos para os seus pacientes de odontologia. Não, a gente precisa de algo mais forte, algo que ataque direto. Deixa eu dar um exemplo de um funil que eu coloquei no ar recentemente. Era pare de depender de sentenças que vão pagar daqui a 5 anos e que talvez nem saibam. Basicamente, eu estava falando com advogados que dependiam somente de sentenças para ganhar, então só ganhavam no êxito, e muitas vezes nem saía, às vezes eles perdiam
perdiam 5 anos e não ganhavam nada. Então, seja forte, seja direto na sua promessa. VSL. Se você roda VSL, ou se por acaso você já rodou VSL para público amplo, para vender um infoproduto barato, você sabe que a gente coloca o botão sempre depois. Só que se você está atendendo para pessoas que têm grana, empresários muitas vezes, ocupados, deixa o botão disponível, ok? Deixa o botão disponível ali para a pessoa já poder aplicar, mesmo que ela não assista o vídeo todo. Coloque capítulos no seu vídeo. Quem vem no YouTube aqui, coloca os capítulos para a pessoa poder ir para a parte que mais interessa para ela. E obviamente o botão que leve, seja um Typeform, seja um quiz, enfim, alguma ferramenta onde você possa colocar as perguntas ali. Terceira etapa, triagem de qualificação. Então, a pessoa vai responder o formulário, geralmente você vai colocar alguma coisa aqui de valores, né? Seja quanto você fatura, ou então quanto você estaria disposto a investir o seu conhecimento nesse momento, e etc. Sendo esse o caso, você vai fazer a triagem, né? Então, se você tem uma equipe comercial, é o setter, ou SDR, tá? Que vai entrar em contato. Se não for, é você, para confirmar aquelas informações e agendar a reunião. E por fim, obviamente, a reunião. Cada um desses temas aqui eu poderia ficar 4, 5 horas falando. Mas para ser bem direto, te dar o 80-20 aqui. Primeiro, foca num script consultivo. Foca em levantar os problemas que a pessoa está tendo, certo? Cutuca a ferida. Depois que você fizer esse diagnóstico, você vai mostrar a solução. Então aqui, por mais que a gente esteja falando de uma consultoria, você não vai ensinar demais para a pessoa. Você vai trazer algum outro insight para, enfim, aumentar o interesse dela, mas o foco aqui é vender. Então você precisa posicionar a tua solução. Para posicionar a solução, você precisa levantar a dor dela, entender tudo, expor essa dor para ela e então mostrar a solução. Beleza? Então são essas 4 etapas aqui, como eu disse. Cada etapa aqui daria um vídeo de 3 ou 4 horas fácil. Vamos para algumas metas, para você entender se você está dentro de um funil que vai te trazer lucro, mesmo que ele não tenha saído delas. Primeira coisa, custo por clique. Qual é a minha sugestão aqui? E, novamente, aqui é uma aproximação. Isso vai variar um pouco do nicho, tamanho do nicho que você vai atender e etc. Mas de 2 a 5 reais é uma boa meta. Okay? Então, se você der lá 5 reais por clique, 4 reais, está dentro do esperado. Novamente, pode variar um pouco. Se tiver 7 ou 8 reais, dependendo do nicho, se for um nicho menor, pode ser uma boa, tá? Agora, se tiver 20 reais o custo por clique, obviamente, não faz sentido, desativa esse anúncio. Custo por lead, aqui é o custo por inscrição, ok? De 10 a 20 reais. Aqui eu tô falando de todo mundo que se inscreve. É óbvio que vai ter uma boa parcela que não vai ser qualificado, que vai ganhar muito pouco, vai faturar muito pouco, ou diz que não tem dinheiro para investir, enfim, tá? Mas aqui eu tô falando de todo mundo. E detalhe, a gente quer que a tua página converta pelo menos de 20 a 40% de todo mundo que cair ali. Só caiu, converter de 20 a 40%. Depois, o CMQL. O que é isso, Eduardo? Tá? São aquelas pessoas que agendaram aliás, que preencheram, melhor dizendo, todas as etapas que a gente tinha, todas as perguntas em que são qualificadas, ou seja, que disseram que investiriam o valor que a gente cobra, ou que disseram que faturam pelo menos X mil reais, seja o critério que você queira, tá? E aqui a gente quer mirar entre 50 a 100 reais como um ótimo resultado, tá? Não está bom. E o custo por agendamento de 150 a 300 reais, ou seja, a cada 300 reais que você gasta, é importante que você tenha uma reunião com uma pessoa que está apta, que está qualificada para comprar. Ou seja, que tem ali prontos para investir, que tem um certo interesse. Okay? Se você estiver muito acima disso, para o produto aí de até 10 mil reais, a gente precisa rever. Óbvio que pode ser que você converte super bem na reunião e tenha lucro. Mas isso não significa que a gente não tenha mais margem para trabalhar e melhorar. Beleza? E a última coisa que eu quero cobrir aqui, de forma breve, é a cadência de resgate, ok? Que é o protocolo pós-aplicação. Então, a pessoa se cadastrou. Entre ela se cadastrar e ela sentar na nossa frente e nós fazermos uma reunião, existe uma diferença, ok? Então, o imediato, aqui o lugar que você foque, é a pessoa preencher os dados, automação de WhatsApp para ela. Você pode usar algumas opções, como Zapier, Zapier, é uma opção. Esse tem algumas outras também, que você pode jogar no Google, ele aparece. Para a pessoa, beleza, aplicou confirmação. Até 2 horas depois, aqui 2 horas assim, é o máximo do máximo do máximo. O ideal é que seja em até 10 minutos, para você ter o melhor resultado possível. O setter, ou o SDR, enfim,
ele vai ligar para essa pessoa. Tenta de 2 a 3 vezes. Não deu, ou a pessoa rejeitou a ligação a primeira, ok, você vai mandar um áudio. Fulano, tentei te ligar agora pra gente falar sobre o problema XYZ que você tá tendo. Deve que você fez a aplicação aqui, você de 5 minutos só pra gente conversar sobre. Ok? E a pré-reunião, a nutrição. Então aqui, o teu comercial, ou você mesmo, só marcou onde é quarta-feira, ela marcou pra sexta. Tem que ser um cenário muito real. Além de você ter fluxo de e-mails para essa pessoa, mostrando conteúdo, mostrando matérias, mostrando notícias, mostrando tudo que ela precisa entender e saber para chegar na reunião mais pronta. Você também vai enviar conteúdos para essa pessoa. Vídeos curtos, vídeos do seu Instagram, melhor ainda, vídeos do YouTube se você tiver. Não tenha receio ou medo de enviar o máximo possível de informações para a pessoa. Ela se cadastrou, ela tem interesse, ela quer saber mais. E se ela não aprender mais sobre o assunto de você, ela vai aprender de outra pessoa. Ou é assim que a gente faz o funil, né? E tanto que a gente deve investir. Você pode pegar esse valor aqui de investimento, pensar em quantas vendas você quer fazer no mês e multiplicar isso. Ok? São essas as métricas que a gente usa e esse é o valor de investimento que você deve colocar para poder vender as suas mentorias, de tickets, suas consultorias e afins. Se você quiser ver um estudo de caso completo, de um funil completo, tem um link aqui embaixo, clica e entra ali e consome esse material, porque ele vai te ajudar muito a você entender o que precisa ser feito ali. Mesmo que você tenha equipe, mesmo que você não bote a mão na massa, mas é importante saber quem comprar. Fechou? Te vejo no próximo vídeo, clica aqui embaixo, acessa o conteúdo, tá lá.